para trazer um pouco mais sobre essas preocupações da bancada governista, a gente tem a questão das pautas de oposição que passaram no ano passado, né? Assim, que com a presidência da Comissão de Constituição e Justiça pela Caroline de Toni, que é uma deputada do PL, muitas pautas avançaram nessa comissão, que é uma comissão que ela é muito importante nesse sentido de liberar as pautas e entender se elas esbarram em situações constitucionais para enviá-las para outras comissões específicas e depois, né, para a votação em plenário. A gente teve muitos avanços para a direita, para essas pautas conservadoras que realmente têm incomodado o governo e que são uma preocupação agora e são realmente até um motivo de conversa, né, até com o Hugo Mota, para ver se elas vão ser colocadas em plenário em 2025, em 2026, que ainda é mandato de Hugo Mota, que são realmente preocupações. A gente tem até uma arte aí, eu queria convidar a Lara para falar um pouco mais sobre, Lara e Fran, para falar um pouco mais sobre isso. A gente tem um material aí mostrando para os nossos espectadores os projetos que avançaram na CCJ em 2024, no último ano, no ano que a Caroline de Toni foi presidente da comissão. A gente tem essa pauta do aborto, que é diferente da PL do aborto e da questão do aumento da pena para quem comete, né, um aborto depois de 22 semanas, e que essa do aborto, né, que passou na CCJ, na verdade, é uma PEC, né, um projeto de emenda à Constituição, que prevê que se insira o direito à vida desde a concepção dentro da Constituição, dentro do artigo 5º da Constituição. E essa foi uma das pautas que avançou na CCJ, né? Ele foi apresentado em 2012 e aí agora ele foi desenterrado, né, ali em 2024 pela deputada. E aí agora é uma das prioridades da oposição e já tinha aí uma negociação para que o Arthur Lira colocasse essa PEC em pauta, mas acabou não acontecendo no ano passado, mas existem, né, vem agora essas negociações e o avanço dessa pauta, da apreciação dessa pauta na Câmara dos Deputados até chegar ao plenário. Então, e aí depois a gente também tem outras pautas aí, a pauta da anistia, né, a PL da anistia, que dá aí o perdão aos acusados e aos condenados pelos atos, né, de vandalismo em 8 de janeiro de 2023, quando a sede dos poderes foram vandalizadas, destruídas, enfim, logo após a posse, né, uma semana depois da posse do presidente Lula. A gente tem ainda também a PEC, a pauta da castração química, né, que é essa proposta para que condenados por pedofilia sejam submetidos à castração química, a internação compulsória, que tem a ver com um grupo de pessoas que não têm discernimento sobre seus atos ilícitos devido à doença mental, que eles sejam internados sem o consentimento deles, da família, enfim, que seja uma coisa compulsória. A gente tem também a proposta de armamento, né, de armas aí, que permite que investigados em inquéritos policiais registrem armas de fogo. Essa é uma das investidas da oposição para defender a ampliação do acesso a armas de fogo à população civil, né, restringindo as proibições. A gente tem a pauta anti-MST, que é um projeto que pune com reclusão de 1 a 4 anos quem invadir a propriedade alheia. A pauta do BNDES também, para a concessão de empréstimos internacionais em governos do PT, né, que foi o motivo da apresentação dessa proposta, que quer vetar a concessão de operações de crédito por instituições financeiras controladas pela União quando a operação for executada fora do país. E a gente tem também o voto impresso, que é aquela pauta que vem há um tempo, né, desde o governo Bolsonaro, na discussão na Câmara, para que haja a impressão como uma forma que o que se defende, né, pela oposição é que o voto impresso permitiria auditar melhor as eleições, mas que a gente sabe que, do jeito que é feito hoje, as urnas são auditáveis. Bom, Fran, Lara, vocês me ouvem? Bom, passei aqui rapidamente Dani, pelas sim. pautas.
Eu gostaria de complementar, acho que tem um pacote bastante importante também que vale a gente incluir nesse rol de projetos que passaram pela Comissão de Constituição e Justiça com Caroline de Toni, que foi o pacotão anti-Supremo Tribunal Federal. Os deputados de oposição não gostam muito dessa expressão anti-Supremo Tribunal Federal, mas foi um conjunto de medidas para limitar a atuação do STF, principalmente de olho naquelas rixas muito recentes entre o Legislativo e o Judiciário. Um ponto importante é que o PL teve a presidência da Comissão de Constituição e Justiça por esse prazo de 1 ano, tendo em vista que o ano passado também foi um ano eleitoral, que reduziu um pouco esse período de sessões. Então havia muita pressa por parte dos deputados de oposição em tentar acelerar ao máximo, avançar ao máximo essas pautas na CCJ para garanti-las como moeda de troca na hora desses apoios para a presidência da Câmara. E foi, por exemplo, o que aconteceu com o PL da anistia. Eles quiseram durante muito tempo um compromisso de Hugo Mota com a pauta do PL da anistia, que não acredito, alguns interlocutores também têm dito isso, não acreditam que vai avançar neste primeiro semestre do ano. Este momento é um momento de Hugo Mota sentir um pouco o terreno da Câmara dos Deputados, como a gente fala aqui em Brasília, sentir um pouco o clima da casa, para entender se há condições de pautar ou não, porque é uma briga muito séria que ele estaria comprando tanto com o STF quanto com a base do governo Lula. Exato. Então, a gente também precisa ver uma outra questão, que é, por exemplo, a PEC do aborto. Ela depende necessariamente de um despacho do presidente da Casa, Hugo Mota, para saber se ele vai passar para uma comissão especial. Toda PEC precisa tramitar numa comissão especial ao longo de 10 sessões e que pode, por exemplo, mudar o mérito da proposta em si antes de levá-la a plenário. A gente precisa ver se Hugo Mota vai ter interesse em comprar essa briga. Aborto é uma pauta muito cara no Brasil, divide lados, divide pessoas, inclusive, do mesmo espectro ideológico. Então, ele precisa saber se ele, de fato, vai querer pautar. Eu acredito que não. Logo na primeira semana de presidência da Câmara dos Deputados, ele disse que essas pautas de costumes, como a gente costuma chamar, não vão prosperar nesse primeiro ano. Ele quer um ano de estabilidade. Então, acho que nesses primeiros meses vão avançar principalmente as matérias econômicas. Em breve, o governo deve despachar para o Legislativo também a proposta de taxação das Big Techs e de regulação da operação das Big Techs. Isso já era um desejo. Inclusive, foi tratado no orçamento no ano passado, durante uma apresentação do Ministério do Planejamento e Orçamento. Eles disseram que tinham um interesse muito grande em enviar. Na verdade, essa proposta deveria ter sido enviada até setembro do ano passado, que não aconteceu. Então, nos próximos meses, acho que essas pautas devem tramitar com mais celeridade na Câmara, em detrimento dessas outras pautas que avançaram na CCJ com Caroline de Toni. Nesse ano, a gente vai ter uma troca, como costuma acontecer. Provavelmente, depois do Carnaval, a gente tem a instalação das comissões permanentes na Câmara dos Deputados e uma mudança na presidência da CCJ. A expectativa até o momento é que a União Brasil assuma, e aí a gente também vai ver o tom que o partido vai dar para essa CCJ. A expectativa é que seja um pouco mais ameno, principalmente tendo em vista que o deputado que agora assume a liderança do partido não é mais Elmar Nascimento, mas Pedro Lucas Fernandes, do Maranhão. E a gente vai ver como vai ser esse União Brasil de Pedro Lucas e na Comissão de Constituição e Justiça. Mas acredito que essas pautas que avançaram muito com Caroline de Toni devam ter menos celeridade agora na CCJ com União Brasil. Tá mais paradas e agora prestando mais atenção nas questões econômicas e nas questões que são caras realmente ao governo, claro, podendo ter alguma discussão, para que a oposição também entregue, enfim, adicione, né, questões a essas propostas.